Oi, maravilhosa, sou Viviane Barbosa e vim conversar com você exatamente sobre comunicação. Sou psicóloga clínica, atuo também como comunicadora, desenvolvedora de mulheres, exatamente nisso, né? E às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas você sente que sabe o que vai falar, mas na hora de falar você trava. Isso já aconteceu com você? Isso acontece com milhões de mulheres. E se isso já aconteceu com você, essa mentoria com certeza é para você. Mas eu quero começar dizendo de onde surgiu esse desejo de estar fazendo essa mentoria, de estar te acompanhando nesse processo. Esse desejo surgiu porque na minha caminhada aí como educadora, né, nesse sentido, nesse papel também de psicóloga, eu observava que muito, não só dos meus pacientes, mas das mulheres que eu acompanhava com outros tipos de trabalho, elas travavam exatamente nesse ponto. E eu dizia, mas você fala tão bem comigo, mas é porque é com você, quando é para eu falar na frente de outras pessoas, eu não consigo falar. E aquilo não fazia sentido para mim. Falei, mas ela fala tão bem. Outras vezes, outras mulheres também traziam essa coisa. Eu quero outra fonte de renda. E todas as brincadeiras voltavam ali para a questão de ter dinheiro. De mais dinheiro, de ganhar. Eu falei, mas o que te impede de investir em uma nova fonte de renda? Esse caso mesmo que eu estou dando de exemplo é uma funcionária pública. Ela, Vivi, eu não sei o que eu poderia fazer. Falou, você tem que trabalhar em cima do seu ponto forte. Você fala muito bem, você é muito autêntica, você é muito risonha. Então, o que será que está te impedindo? Ela falou, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em trabalhar com algo que eu fosse usar a minha comunicação, que nesse caso é o ponto forte dela, para estar gerando resultado. Eu falei, exatamente. Você está pensando em uma coisa muito grandiosa, numa coisa que está fora do seu alcance, quando na verdade você pode usar aquilo que você já tem para melhorar quem você já é e para melhorar também os seus resultados. E o que acabou acontecendo? Ela investiu em ser aí uma representante, uma consultora da Mary Kay, e ela conseguiu chegar a top 5. Agora eu não sei atualizada se ela já foi para top 4, onde é que tá, mas a última vez que nós conversamos, ela já estava aí em top 5. Então, o que aconteceu só nesse ajustezinho que eu fiz com ela nesse primeiro momento? Ela reconheceu que ela tinha algo a favor na jornada dela, que era a comunicação. Além de uma comunicação muito aberta, ela é, né, muito autêntica e ela tem um bom humor que é dela, ela tem uma vontade também de estar se comunicando e isso faz toda a diferença. Então, eu conheço muitas mulheres aí, cada uma em seu momento de carreira diferente, e o que trava ela é esse elemento de não se reconhecer. Por que isso acontece? Porque quando você tem várias inseguranças não olhadas, não tratadas, você começa a se perder nessa jornada. E é importante você começar a observar o seu direcionamento, né? Com quem você está falando? Do que você está falando? Você domina aquilo que você vai falar? Porque quando você domina o que você vai falar, você consegue ter uma noção do que você pode mudar dentro dessa comunicação. Quando você vai, por exemplo, me convidaram para fazer uma palestra, me convidaram para falar na frente dos meus colegas de trabalho e eu travei, eu simplesmente não dei conta, me deu uma suadeira, uma tremedeira e não saía. E você domina aquilo que você fala, só que você não consegue sustentar o que vem depois da fala. E pasme, é tudo criação da sua cabeça. Por quê? Porque as outras pessoas que estão te vendo, elas não sabem que você está insegura, elas não sabem que você está se julgando, porque na verdade é você que está se julgando. Não é a outra pessoa que está julgando você. A liderança na comunicação começa quando você começa a se ouvir. E é esse espaço que eu crio para você aqui dentro
da mentoria, um espaço para você se ouvir, um espaço para você entender quais vozes aí estão dizendo para você que você não é boa o suficiente, que você não vai dar conta de conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Então, tem várias vozes aí que a mentoria te ajuda a identificar. E uma vez que você identificou essas vozes, você vai começando a fazer isso, a se assumir. Neste momento de vida, eu estou para falar com quem? Sobre o quê? Olha, Viviane, eu trabalho com produtos e eu gostaria de divulgá-los melhor na internet. Olha, eu também sou psicóloga, eu falo isso porque eu conheço outras psicólogas que têm essa questão também. E aí eu sou dentista, eu sou uma pessoa que gostaria de vender também as minhas mentorias. Tem um conteúdo muito legal, mas eu não consigo transmitir. Se for eu no um a um ali, eu consigo, mas se for para eu falar, eu travo. Então, identificando essas questões, você também consegue identificar o que você pode fazer, na verdade, para mudar isso. E um dos alinhamentos dentro da mentoria, que é o alinhamento do pensar, do sentir, para mudar esse agir, é uma prática de respiração, onde eu levo você a sentir um pouco do que é estar tranquila, do que é estar alinhada. Então, basicamente, você vai respirar para conseguir se ouvir, para conseguir entender para onde esse sentimento vai quando você precisa falar com outras pessoas. O que passa dentro desses pensamentos que acaba disparando esse gatilho de que você talvez não seja boa o suficiente. Esse é o grande medo. Essa é a grande questão, a rejeição. E uma pessoa que lidera a comunicação sem ter que inventar personagem, sem ter que atuar ali e depois ficar naquela síndrome do impostor, né? Ai, meu Deus, mas se descobrirem que eu tô treinando para falar desse jeito, mas que na verdade eu não sou assim e começa a se consumir em ansiedade. O que eu faço com você dentro da minha mentoria não é desenvolvimento de um arquétipo que no dia a dia você não sustenta, que é ir lá no seu palco, onde você precisar e dar um show e voltar de lá toda trêmula, toda ansiosa, toda insegura, e isso virar quase que uma tortura na prática de fazer isso. Comunicar-se nada mais é do que trazer esse alinhamento entre o que você está pensando, sentindo e o que você quer transmitir com a sua fala. E é importante ressaltar para você também que quando você começa nesse desafio de se reconhecer, você também traz clareza para o seu próprio dia a dia. Exatamente. Porque nós temos os pilares aí da comunicação, né? Que é quando você se comunica, mas se comunica de maneira muito, que eu chamo de hiperexcitada, né? Muito, com muita adrenalina na voz, e aí você acaba se desorganizando ali, na verdade, dos tópicos que você quer falar. Quando você também deixa de falar para não criar conflito, então, ai, deixa para lá, não, da próxima, se acontecer de novo, eu falo. E aí você começa a ter até, inclusive, problemas no seu estômago, exatamente, porque tudo aí tem, né, um fundo emocional, de tanto ficar engolindo aquilo que você poderia falar, sem brigar, sem perder o vínculo, porque se você perde o vínculo com uma pessoa, quando você começa por limite, na verdade, esse vínculo nunca existiu. E esse comando, né, de não falar para evitar conflito também precisa ser olhado, porque você não vai ser boa para todo mundo. Isso não existe. Você não precisa que todo mundo te aceite. Então, a sua comunicação interna, ela precisa estar muito solidificada para que você consiga se colocar de uma forma equilibrada e trazendo para você que o silêncio oportuno, ele também é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque você não precisa responder para todo mundo. Você não precisa falar tudo o que você pensa. Você não precisa punir ninguém com o seu silêncio. Então,
tudo isso, à medida que nós estivermos nos aprofundando na mentoria, você vai conseguir sentir, não só saber, mas sentir. Por quê? Porque o maior desafio é esse, né? Se alguém fala alguma coisa que tocou naquele ponto em você, qual que é a primeira coisa que acontece? Você começa a se desequilibrar. E quando você se desequilibra, você transmite isso no seu tom de voz. Ah, mas eu não falei nada. E as caras e bocas que você faz? Você não falou verbalmente, mas seu comportamento também falou. E o comportamento também é uma comunicação. Então, essa leitura que nós vamos fazendo aqui é uma leitura comportamental, é uma leitura das suas emoções, e aí sim você consegue trazer isso para a comunicação de uma forma alinhada. Então, eu quero que você se sinta muito bem-vinda, eu quero que você se sinta muito acolhida. Esse espaço não é meu, esse espaço aqui é nosso. E com certeza nós podemos crescer muito juntas, porque a ideia é você conseguir estar aonde você decidiu que estaria e a sua comunicação aí não está ajudando, né? Então eu quero que você também deixe seu feedback aqui embaixo de que você achou da aula, se você gostou, se tá uma linguagem adequada para você, porque todo o tempo que nós estivermos juntas, eu quero tirar suas dúvidas, eu quero entender o seu processo, né? Eu vou estar fazendo lives também lá no grupo, você também vai poder estar conversando, porque isso aqui é uma comunidade que não é minha, mas é uma comunidade de comunicadoras, porque quando você fala, você também se coloca potente no mundo, e quando a sua fala está alinhada com o que você pensa, com o que você sente, você se torna imparável. Então, esse momento é um momento onde você vai estar entendendo esse espaço, onde você vai estar entendendo qual que é o nosso processo, como que nós vamos nos aprofundar e nós vamos ter o nosso tempo também para eu ouvir você, né? Nós já temos bastante pessoas falando muito por aí, mas quem te ouve? E eu acredito que é esse o nosso início, né? Quem te ouve, eu te ouço. I see you. Eu vejo você.